Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de soldados morreram não apenas por decisões erradas, mas por verdades que nunca foram ditas. Generais experientes, estrategistas brilhantes, homens que viam o desastre se aproximar com clareza dolorosa, todos em silêncio. Não porque não soubessem, mas porque tinham medo. Medo de um homem. Medo de uma voz. Medo de dizer a única coisa capaz de mudar o destino de uma guerra. Esta não é apenas a história de Hitler. É a história do silêncio que o cercou e do preço pago por aqueles que ousaram calar. O som não é de explosão. É mais baixo, mais íntimo. Um arrastar de botas no corredor subterrâneo, abafado pelo concreto úmido. A luz treme nos fios expostos. Em algum ponto acima da terra, Berlim ainda respira. Mas aqui embaixo, o ar já pertence ao fim. Um mapa estendido sobre a mesa, preso por copos de vidro, treme com o impacto distante da artilharia soviética. Pequenos alfinetes coloridos marcam divisões que já não existem. Um relógio de parede marca o tempo com uma indiferença quase cruel. E no centro desse silêncio carregado, um homem inclina o corpo sobre a Alemanha inteira, como se pudesse dobrá-la com as mãos. Adolf Hitler não escuta a cidade. Não escuta os canhões. Escuta apenas o eco da própria voz, repetida ao longo de anos em salões dourados, estádios lotados, salas onde ninguém ousava respirar fora do compasso. Aqui, neste abrigo de concreto, nasce a pergunta que jamais foi feita em voz alta. Porque nenhum general ousou dizer a verdade a Hitler. No início, o medo não tinha esse nome. Vestia-se de lealdade. Soava como disciplina. Era confundido com devoção. Os primeiros homens que se sentaram diante dele, ainda nos anos de ascensão, viram algo que parecia força absoluta. Um olhar fixo, quase febril, capaz de incendiar uma sala inteira. Hitler falava como quem revela um destino inevitável. Não pedia concordância, exigia entrega. Para muitos oficiais, moldados em tradições prussianas de hierarquia rígida, aquilo soava familiar. Obedecer era uma virtude. Questionar era fraqueza. E assim, pouco a pouco, a verdade começou a perder peso específico dentro do Reich. Não foi arrancada de uma vez. Foi sendo substituída por algo mais seguro: o silêncio. Quando a Polônia caiu em semanas, quando a França desmoronou em dias, quando os tanques cruzaram florestas e campos como se o mapa europeu fosse feito de papel molhado, o medo se transformou em fé cega. Os generais que no início ousavam apontar riscos, agora guardavam suas dúvidas para o travesseiro. A voz de Hitler, amplificada pelo sucesso, tornara-se lei da natureza. Ele não errava. Ele via além. Ele sentia a guerra como um artista sente a obra antes de existir. Dizer o contrário era não apenas discordar de um homem, mas desafiar um mito em construção. E mitos não aceitam correções. Nos corredores do alto comando, as conversas mudaram de tom. As frases passaram a ser ensaiadas. Relatórios eram reescritos, números suavizados. A lama do leste, o frio que rachava ossos, as linhas de suprimento esticadas até o limite. Tudo isso era filtrado antes de chegar à mesa do Führer. Não por ordem direta, mas por instinto de sobrevivência. Hitler não gritava sempre. Às vezes bastava um olhar, um silêncio prolongado, um comentário seco que enterrava carreiras inteiras. Oficiais experientes, homens que haviam estudado Clausewitz, que conheciam o peso do inverno russo na história, começaram a escolher palavras como quem pisa em gelo fino. Quando a Operação Barbarossa começou, o som era de triunfo. Milhões de botas avançando, motores rugindo, aviões rasgando o céu de verão. A convicção era tão densa que parecia palpável. Mas, nos mapas, havia distâncias demais. Nos relatórios internos, havia alertas demais. A União Soviética não era a França. Não era um golpe rápido. Alguns generais sabiam. Sentiam no estômago. Mas cada reunião com Hitler era um teste de lealdade, não de lucidez. Ele desprezava a cautela. Chamava-a de covardia intelectual. Para ele, a vontade moldava a realidade. E quem ousaria dizer a um homem assim que a vontade não aquece soldados a 40 graus negativos? O medo ganhou contornos mais nítidos à medida que a guerra se tornava menos obediente. Em 1941, quando o avanço começou a desacelerar,
Quando o barro engolia tanques e o inverno chegou antes das vitórias prometidas, a verdade tornou-se perigosa. Não apenas indesejada, perigosa. Oficiais que levaram más notícias perceberam algo mudar no ar. A sala ficava mais fria, a respiração de Hitler mais curta. Ele interrompia, corrigia, acusava. Falava de traição com uma naturalidade assustadora. E, aos poucos, criou-se uma nova linguagem. Derrotas eram reposicionamentos. Recuos eram ajustes temporários. Perdas humanas viravam estatísticas diluídas. A guerra real acontecia nos campos gelados. A guerra que Hitler via acontecia em mapas ideais, onde setas avançavam sempre para frente. Stalingrado foi o momento em que a verdade tentou gritar. O nome da cidade ecoava como uma maldição. Ruínas fumegantes, combate corpo a corpo, soldados congelando nas trincheiras, o céu pesado de fumaça e cinzas. Generais no fronte enviavam mensagens desesperadas, cercados, sem suprimentos, sem saída. A resposta de Hitler vinha seca, imutável. Resistir. Nenhum passo atrás. A cidade carregava o nome de seu inimigo, e isso bastava para transformá-la em símbolo absoluto. Dizer que a posição era insustentável não era uma análise militar. Era um sacrilégio. Alguns tentaram. Foram humilhados. Outros aprenderam a lição. Quando Paulus pediu permissão para recuar, não estava apenas pedindo uma manobra. Estava pedindo a Hitler que aceitasse a realidade. E a realidade foi recusada. E talvez, enquanto você escuta esta história, perceba que ela não fala apenas do passado. Porque líderes baseados no medo não pertencem a uma única época. Se este tipo de vídeo, humano e sem filtros, faz sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, a história não é contada para glorificar, é contada para lembrar. O silêncio que se seguiu ao colapso do Sexto Exército não foi de luto público imediato. Foi de negação íntima. Dentro do círculo de poder, ninguém disse, eu avisei. Ninguém disse, erramos. O medo já tinha feito raízes profundas demais. Hitler não tolerava a ideia de limites, e seus generais, agora prisioneiros de uma liderança baseada no terror psicológico, escolheram a obediência como forma de autopreservação. Não porque acreditassem sempre, mas porque sobreviver politicamente dentro do regime exigia abdicar da própria voz. A partir daí, cada decisão estratégica foi contaminada por essa dinâmica. Na África, Rommel, ainda que admirado, sentia o peso da desconfiança. No Ocidente, as defesas eram pensadas mais para agradar à visão fixa de Hitler do que para responder à flexibilidade do inimigo. O dia D se aproximava e os relatórios falavam de desembarques iminentes. Alguns oficiais sugeriam mobilidade, reservas móveis, adaptação. Hitler preferia esperar. Preferia controlar pessoalmente. Preferia acreditar em uma única interpretação. Quando os primeiros sons do desembarque ecoaram na Normandia, o atraso na resposta não foi apenas logístico, foi psicológico. Ninguém ousou acordá-lo. Ninguém ousou assumir responsabilidade sem sua palavra. O medo paralisou divisões inteiras. Enquanto isso, nas cidades alemãs, o céu se tornava um inferno regular. Sirenes, bombardeiros, fogo caindo como chuva metálica. Civis correndo para abrigos, crianças aprendendo a distinguir o som de motores aliados. A propaganda falava de resistência, de vitória final, de armas milagrosas. Dentro do comando, alguns sabiam que a guerra estava perdida, mas dizer isso em voz alta equivalia a assinar a própria sentença. Hitler transformara a liderança em um teste contínuo de fé pessoal. A verdade, quando não confirmava sua visão, era tratada como sabotagem. Houve conspirações. Houve tentativas de romper o ciclo. Oficiais que entenderam que o problema não era apenas estratégico, mas humano. Um homem cercado por silêncio se torna refém da própria ilusão. O atentado de julho de 1944 não nasceu apenas do desejo de matar um ditador, mas da tentativa desesperada de devolver à Alemanha a realidade. A explosão falhou. O medo venceu mais uma vez. As represálias foram rápidas, brutais, quase ritualísticas. Cordas, ganchos, câmeras filmando execuções lentas.
Uma mensagem clara para quem ainda pensasse em falar demais. Depois disso, o silêncio tornou-se absoluto. Mesmo quando os exércitos aliados cruzaram fronteiras, mesmo quando o Exército Vermelho avançava como uma maré escura e inevitável, as reuniões continuavam a encenar uma guerra que já não existia. Hitler falava de contra-ataques imaginários, de divisões fantasmas, de lealdade até o último homem. Seus generais, agora mais pálidos, mais envelhecidos, assentiam. Alguns choravam sozinhos depois. Outros já não sentiam nada. A liderança baseada no medo não produz apenas obediência, produz anestesia moral. No bunker, o ar ficava mais pesado a cada dia. O concreto suava. O cheiro de combustível misturava-se ao de mofo e cansaço humano. Mapas eram atualizados com lápis tremidos. Notícias ruins chegavam em cascata, mas ainda eram suavizadas. Não por esperança, mas por hábito. Dizer a verdade tinha se tornado um gesto antinatural, quase impossível. Hitler caminhava arrastando os pés, o corpo traindo a mente. Tremores nas mãos, olhos fundos. Ainda assim, exigia lealdade absoluta. Ainda assim, falava de traição. Ainda assim, recusava-se a enxergar o que estava a poucos metros acima de sua cabeça. O fim. Os últimos dias foram uma peça silenciosa de tragédia. Eva Braun sorrindo para fotos que jamais seriam vistas. Secretárias datilografando ordens sem sentido. Oficiais aguardando instruções que não mudariam nada. O medo já não era apenas de Hitler, mas do vazio que viria depois. Quando ele se matou, não houve alívio imediato. Houve um silêncio denso, quase sagrado. A liderança baseada no medo não termina com a morte do líder. Ela deixa ecos. Deixa homens que passaram anos calando a própria consciência, agora obrigados a ouvi-la. Lá fora, Berlim ardia. O som da artilharia finalmente invadia o subterrâneo. O Reich de 1000 anos terminava em ruínas fumegantes. A pergunta, porém, sobrevivia. Por que ninguém disse a verdade? Porque a verdade exige coragem, e a coragem não floresce onde o medo é a moeda principal. Hitler não governou apenas com ordens, mas com a construção cuidadosa de um ambiente onde discordar era mais perigoso do que errar. Hitler não governou apenas com ordens, mas com a construção cuidadosa de um ambiente onde discordar era mais perigoso do que errar. A Segunda Guerra Mundial revelou máquinas, exércitos, tecnologias. Mas revelou, acima de tudo, algo mais antigo e mais frágil: a mente humana diante do poder absoluto. Mostrou como homens inteligentes podem se calar, como instituições inteiras podem se dobrar, como a verdade pode ser enterrada não por falta de evidências, mas por excesso de medo. Quando a neve cobriu os campos da Europa, quando o silêncio substituiu o som dos canhões, o mundo herdou não apenas cidades destruídas, mas uma lição escrita em sangue e concreto. Nenhuma nação cai apenas por inimigos externos. Às vezes, ela cai porque ninguém ousou dizer a verdade ao homem que exigia ser seguido até o abismo. Se esta história te fez refletir, deixe seu like. Não como apoio a um vídeo, mas como respeito às vidas que o silêncio custou. E compartilhe, porque a história só se repete quando é esquecida.